Não sabia que ia ter um tantão de gente aqui hoje. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Joaquim, o engraxate oficial da Praça Bom Jesus. Meu pai é o melhor sapateiro da cidade e ele diz que o melhor jeito de começar é engraxando sapatos. Eu gosto do meu trabalho, porque assim eu ouço canções e muitas histórias também. Mas a história que não sai da minha cabeça foi a história que eu vi no dia 24 de dezembro de 1941. Ano passado, para ser mais exato. Vocês querem ouvir? Então tome seus lugares que eu vou começar. Eu estava na rua principal, quando dois cavalheiros muito bem arrumados pediram para que eu engraxasse seus sapatos. Coloquei meu banquinho, arrumei minhas graxas e escovas e comecei meu trabalho. Ainda bem que meu pai tinha comprado uma graxa marrom. Um dos cavalheiros estava usando finos sapatos de couro marrom, e se ele chegasse no dia anterior, eu teria que dispensar o trabalho. O outro cavalheiro estava usando sapatos pretos de uma grife muito conhecida na cidade. Mas voltando ao assunto, comecei a espalhar a graxa nos sapatos do cavalheiro de sapatos marrons, e ele disse ao outro: "Meu caro, já percebeu que tudo fica mais bonito nesta época do ano? Árvores e luzes de Natal decorando as casas, os presentes esperando o momento de serem abertos, os pratos magníficos que são preparados para a ceia. O Natal. Eu absolutamente amo o Natal." Eu quieto estava e quieto continuei. Afinal, quem sou eu para discordar? Por mais que o Natal lá na minha casa seja bem diferente, porque nunca podemos fazer essas coisas que gente rica faz, esse é o Natal que eu vejo todo mundo na cidade para comemorar. Aí foi no meio do meu pensamento que o outro cavalheiro interrompeu. "Meu caro, conheces a verdadeira história do Natal? Parece que para ti essa data não passa de presentes e decorações natalinas. Sabes o porquê de celebrarmos essa data? Bem, vejo que a sua ideia do que é o Natal é bem diferente do que ele realmente é e significa." A cara do cavalheiro de sapatos marrons era tão confusa que até eu fiquei confuso. Do que esse cavalheiro estava falando? Foi aí que ele continuou: "Se não sabes, aproveitarei este momento para lhe contar, ou melhor, para lhe relembrar. É sem dúvidas uma das melhores histórias da Bíblia." Nesta hora, eu pensei: eu até sei o que é uma Bíblia. Eles leem as histórias dela lá na matriz. Eu passo na frente da matriz quase todos os dias, mas nunca deixam eu entrar por causa da minha aparência e porque estou coberto de graxa de sapatos. Só gente granfina frequenta a matriz. Gente como eu frequenta uma igrejinha lá no Santa Filomena. Mas meu pai nunca deixou eu ir para lá. Ele diz que a igreja é só uma perda de tempo e que a Bíblia é só um livro bobo. Mas sabe, tinha alguma coisa me dizendo que aquela história não era só um conto de fadas. Continuei meu trabalho no Senhor de Sapatos Marrons e logo o Senhor de Sapatos Pretos continuou a história. "Pois bem, meu amigo, aceito a missão de te fazer lembrar o verdadeiro sentido do Natal. Há muito tempo atrás, todo mundo esperava o cumprimento de uma promessa. A promessa de que alguém viria mudar o rumo da história. Um libertador chegaria. Chamavam ele de Messias. Ele viria para nos unir novamente ao Criador."
gostando de ouvir aquela história, mas muita coisa não fazia sentido para mim. Promessa? Salvador? Tanta coisa eu não estava entendendo, era nada. E o Cavalheiro de Sapatos Pretos continuou. Grandes profetas da antiguidade disseram que ele viria à Terra como um de nós, para que ele soubesse o que era ser humano, como eu e você. Ele precisaria vir como todos nós viemos. Naquela hora, eu lembro que fiquei pensando, só tem um jeito de a gente existir, nascendo, não é mesmo? Como é então que um bebezinho ia fazer tudo aquilo? Salvar, libertar, quem faz isso é um herói. E os únicos que eu conheço são os das Forças Armadas, que desfilam aqui nas paradas da cidade. Pensei que ele deveria nascer de uma rainha, da realeza. Gente importante, né? Só que parece que não foi bem assim não. O Cavalheiro de Sapatos Pretos pareceu ouvir meu pensamento. Olhou para mim e disse: a mãe do Salvador não foi ninguém da realeza. Era uma mulher simples, e ser mulher naquele tempo não era como hoje em dia. O grande Deus age de formas improváveis. Um anjo apareceu para uma mulher chamada Maria e disse que ela seria mãe do Salvador do mundo. A mulher ficou com grande espanto, mas o anjo lhe disse: não temas, Deus é contigo. Maria até sabia que seria mãe, mas com certeza não tinha a mínima ideia de como o nascimento daquele bebê mudaria toda a história da humanidade. Ele falava e eu só matutava. O nome da minha mãe também é Maria, mas olha só, para ser escolhida para ser mãe de alguém tão importante assim, essa Maria da história devia ser alguém muito especial.
estava terminando de engraxar os sapatos do primeiro cavalheiro. E eu estava super curioso para saber o resto da história, quando ele continuou a falar. Sabes que não aconteceu nada de especial enquanto Maria estava esperando o bebê, certo, meu caro? Pois bem, no último mês de gestação, César Augusto ordenou que todos deveriam pagar seus impostos em sua cidade natal. Maria e José, seu marido, partiram rumo a Belém. E quando chegaram lá, procuraram um lugar para ficar, mas a cidade estava lotada. O dono de uma pensão, que se compadeceu com a situação e disse ter um lugar, era um estábulo que não se comparava a um quarto, mas que pelo menos eles poderiam ficar lá durante a noite. Enquanto ele contava essa parte, terminei de dar um brilho nos sapatos marrons e pedi para o cavalheiro que estava a contar a história se assentasse para que eu começasse a engraxar seus sapatos também. Naquela hora, eu também pensei, ainda bem que Maria ainda não estava ganhando bebê. Mas eu nem terminei de pensar aquilo e ele já começou a falar. Tudo seria mais tranquilo se ela não estivesse para dar à luz. Mas parece que aquela teria sido a noite escolhida para tal acontecimento, da forma mais simples possível. Foi exatamente assim que aquele bebê nasceu. Maria o enrolou em tecidos e como nem mesmo uma cama eles tinham, ajeitou uma manjedoura e repousou o bebê sobre ela. Aquela foi o primeiro berço de um bebê tão importante.